Caros irmãos, é uma grande alegria que comparecemos aqui para conversarmos um pouco sobre a nossa fé, sobre Jesus. Espero que todos estejam bem, mantendo sempre que tudo passa, os momentos bons, os momentos de dificuldade, que Jesus está sempre conosco. Rogando a Deus o envolvimento de todos vocês, o nosso envolvimento para o momento do estudo, que com muito amor trazemos para dividir com vocês um pouco do conhecimento e da exposição de Jesus. Que o Francisco esteja conosco, iluminando o nosso trabalho, o nosso falar. Que assim seja. Bom, o tema é Jesus no lar, ou, melhor dizendo, culto cristão no lar. É de vital importância trazer Jesus para dentro do nosso lar. E eu trouxe aqui os livros de Neio Lúcio, Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier. E eu vou pedir permissão a vocês para a gente dar uma leitura no Emmanuel. Emmanuel traz um prefácio nesse livro e ele fala de Jesus. E ele é muito importante, ele é muito conciso, por isso eu fiz a escolha de ler, para depois lermos então o culto cristão no lar. Então ele diz assim: Jesus no lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. E aí ele coloca para nós: Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, quase 20 séculos, ou um pouquinho mais, são já decorridos sob as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Então está aí uma visão de Jesus quando nós acolhemos Jesus dentro do nosso lar, as modificações propostas pelo amigo celeste em nossas vidas, as renovações nossas e dos nossos irmãos. Deve ser feito periodicamente. Quando não puder fazer, a gente faz uma prece à espiritualidade, explicando o motivo,
pedindo a permissão para adiar por mais uma semana. E, conjugado a isso, a prece diária, seja em que hora for. Estabeleça um momento do seu dia para reunir com quem estiver de boa vontade com você, para executar a interação com Jesus, com o Pai, trazendo ali as suas necessidades, trazendo os seus pedidos, pedido pela humanidade, vibrando luz e harmonia, tanto o culto no lar quanto a prece cotidiana são elementos primordiais para o nosso equilíbrio e para o equilíbrio da própria humanidade. Então ficamos aí com o preâmbulo e vamos então fazer o primeiro estudo, onde Neio Lúcio nos traz, dentro de um contexto de uma história montada, o que significa o culto cristão no lar. E ele começa assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre,
os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Aí a historinha base que Lúcio nos traz para nos mostrar a importância do evangelho, do culto no lar. Esse momento sublime que nós podemos reunir aqueles que conosco convivem e, sem pretensão alguma, sem superioridade, sem querer impor, mas respeitando o entendimento e o limite de cada um, nós podemos tentar nos congregar no entendimento, no pensamento justo, no amor a Deus, no entendimento do Evangelho, discutir questões da nossa família, questões que dizem respeito, numa amplitude maior, sempre à luz do Evangelho. Jesus nos disse: aonde houver um ou dois em meu nome, ali eu estarei. E o culto no lar propicia esse momento. Aí você vai me dizer assim: mas Guilherme, eu estou sozinho, ninguém em casa quer fazer comigo. Né? E Jesus falou que um ou dois é mais adequado. Né? Pensemos assim: se eu estou aqui, o meu anjo guardião está comigo, já são dois. Né? Então, o número mínimo, se você vê como dois, já está cumprido. Né? E fora os irmãos que se aproximam, né? Que vêm buscar a luz, estão em situações de dificuldades, tanto quanto nós. São espíritos que nos acompanham no cotidiano, nos influenciando, nos permitindo determinadas vivências, através como o Espiritismo nos mostra, através da lei de ação e reação, nós estamos ligados a determinados sentimentos, a determinadas ações, e isso tudo conflui para nós situações cotidianas. E esses irmãos estão conosco. E ali tem a oportunidade, que é o momento que a gente consegue pacificar o coração, pacificar a mente. Nós conseguimos trazer a luz do Evangelho, da renovação interior. Esta foi a boa nova que Jesus nos trouxe diante de um processo de civilização do olho por olho, dente por dente, de uma série de situações. Jesus, quando desponta no planeta Terra, na sua missão de amor, ele vem nos trazer algumas novidades, boas novas, né? Ele vem nos trazer que Deus é amor, que Deus não é vingativo, que ele não pune, que ele é um pai amoroso. Né? Essa foi a primeira boa nova. A segunda que ele nos trouxe foi: a vida é difícil, encarnados é difícil. Na vida tereis aflição. É uma afirmativa. Mas eles tendes bom ânimo. Siga em frente. E diz para nós: eu vivi o mundo e venci. Então, o que ele está dizendo para nós? Em algum momento do seu passado espiritual, Jesus também teve vidas comuns como nós. Ele vivenciou, ele sabe da dificuldade, ele sabe que o que está nos reservado é a vitória. Ele sabe que nós vamos alcançar essa vitória, que teremos aflição, mas tendo bom ânimo, nós venceremos através do aprendizado. Essa outra novidade que Jesus nos trouxe, do amar a todos sem distinção, inclusive aqueles que não nos querem bem. É importantíssimo. Porque se nossa vida, na imortalidade, nós nos encontramos sempre com aqueles que nos afinizamos pelo bem ou pelo equívoco, não é? O perdão se torna importante para que possa, através do amor, cobrir todas as diferenças. E como nós temos diferenças, até conosco mesmo. Não é? Então essa é uma outra face que ele nos trouxe. Perdoai até vosso inimigo, não quer dizer que você tem que viver e abrir sua casa para ele, mas olhar para ele com outro olhar, diferente do que aquele que vai desejar que ele tenha o mesmo mal que ele desejou. Não,
é olhar para aquele que se declara o seu inimigo, ou que você assim vê, como um irmão em dificuldade. Assim como nós, para outro, podemos também estar em dificuldade e ser inimigos deles mesmo sem saber. Então, nessa questão, ele traz o perdão como uma outra base. E a outra base que ele nos traz é a imortalidade do ser único, que é o Espírito, o ser que é criado por Deus. Ele traz isso no seu Evangelho, ele exemplifica, ele fala muitas vezes e dá a mostra final quando, depois de ser crucificado, ele retorna ao mundo dos vivos. Ele não retornou em corpo, ele retornou em espírito, mostrando para nós que o espírito é que sobrevive ao corpo e que tem capacidade de se materializar, de agir, fazer, interagir, etc, etc. Então, essa visão do Evangelho, quando nós temos essa luz, ela nos permite dirigir a nossa vida, ela nos permite encontrar luz no Evangelho de Jesus para as nossas dificuldades, trazer luz para aqueles que convivem conosco no ciclo familiar, trazer luz para aqueles que convivem conosco no ciclo espiritual muito próximo. E nesse momento, Jesus presente na sua mesa, pensem nisso, porque é isso que Ney Lúcio, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier quis nos trazer. No momento do culto no lar, você está convidando Jesus a entrar na sua sala, sentar na sua mesa. Não importa se você vê ou não, ele estará lá. Você está convidando o mestre a fazer parte daquele processo de reharmonização de um grupo espiritual que é muito maior. E assim facilita-se também nossa convivência, aonde na família nós sabemos que nós temos afetos e possíveis desafetos, né? Por que eu trato possíveis desafetos? Se há uma situação difícil que eu convivo na minha existência, pela lei de causa e efeito e Deus sendo soberanamente bom e justo, eu mereci. Ela não está ali por acaso. Né? E aquela situação difícil me convida a renovar meus valores e atitudes para que aquilo deixe de existir na linha do tempo como um equívoco, como um momento de dor, que ele seja transformado em amor, em entendimento, em auxílio e em ajuda. Então, dentro desse momento, nós podemos alcançar, através, às vezes, de uma palavra, corações que às vezes estão refratários a nós durante milênios. Ou na figura de um parente próximo ali que está na sua convivência, ou até de um espírito que naquele dia foi convidado. É onde Jesus diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Porque esse irmão, ao ver a sua modificação, a sua mudança, ele pode mudar a sua perspectiva. Ele pode aliviar a tensão que ele tem do receio que ele sente de você. A gente coloca assim, parece um pouco estranho, mas é a realidade. Assim como nós temos um receio que alguém nos faça algum mal, né? Esse irmão também, que está naquela situação, ele tem o receio de sofrer o mal já sofrido. E qual é a nossa reação inicial? É a de evitar. Ou de agir primeiro para não receber uma determinação. Ainda nos é natural isso. E o Evangelho de Jesus nos permite que nós possamos pacificar nossos corações, nossos pensamentos, nossas ações e, através dessa pacificação, ter novas decisões abalizadas na renovação íntima. Tudo que nós estamos vivendo neste momento no mundo, que está na mão de Deus, visa nos trazer a visão da modificação necessária. Os valores que abraçamos de uma forma automática até agora nos têm levado, de certa forma, a equívocos, a vivências mal direcionadas, vivendo um véu de ilusão, do imediatismo, do materialismo arraigado na posse, no ter. Né? E quando nós deveríamos estar, já pelo que conhecemos, num estágio um pouquinho diferenciado, que seria viver o ser, a essência, estar com
Deus, Jesus e o Evangelho dentro de nós. Como nós não demos esse passo tão importante, que é um dos passos regeneradores, todo o contexto nos convida a pararmos, a analisarmos o que estamos fazendo, para onde estamos indo e como temos que modificar para nos colocarmos no ponto vibracional dos novos tempos. Já estão chegados os tempos, Deus já determinou. A regeneração da humanidade se completará dentro, não sei quanto tempo, não tem como dizer, se 100, se 200, 150 anos, não sei. É um processo longo. Começa, na minha opinião, com o advento do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e começa-se a renovação. E hoje estamos vivendo alguns ápices de modificações bem profundas no planeta, que está levando a humanidade a reconsiderar valores éticos e morais. Essa é a grande mudança, esse é o grande convite. Os abalos visam essa mudança. E nós estamos nesse processo. E nada melhor do que Jesus, nada melhor do que o Evangelho, para que nós possamos ter os valores éticos e morais abalizados por aquele que já vivenciou e venceu, e ter ali o nosso modelo, o nosso espelho para começar a nossa remodelação. Isso se dá como? Se dá na convivência, se dá numa conversa, se dá no estudo e na própria modificação da visão, na vivência cotidiana das nossas dificuldades. Então, como colocou aqui Ney Lúcio para nós, aquele que vai ao mercado escolhe o melhor peixe, porque a sobra ninguém quer. O oleiro trabalha a peça de barro para que ela tenha a forma, para que ela possa ter utilidade. O carpinteiro, ao fazer um barco, ele trabalha a peça bruta para que esse barco possa ter forma, possa ter uma estrutura que vença e fique sobre as águas. Então, tudo tem um porquê. E o Evangelho no lar visa trabalhar a nós, aqueles que convivem conosco, a nos preparar para implementar dentro de quatro paredes a paz que nós dizemos que desejamos no mundo. E só haverá quando nós conquistarmos dentro de nós, no ambiente mais íntimo. Do contrário, a nossa sociedade será o reflexo da grande soma de famílias. E é nessas famílias, é no lar que precisa ser estruturado o amor, a paz, a compreensão, para que o mundo possa ter compreensão, paz e vivenciar o amor. Que possamos, então, dentro dessa perspectiva, renovar as nossas condições, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que são de vital importância, como nos sentimos diante disso. Trabalhemos, busquemos orientação espiritual, se necessário até uma orientação médica, busquemos uma orientação médica no momento de dificuldade, mas alcancemos a paz íntima para que possamos contribuir. A grande palavra do momento é fraternidade, solidariedade, amor ao próximo e bem infinito. Nós somos uma casa franciscana, não posso deixar de falar do bem. Como a gente não consegue ainda colocar todos esses valores, comecemos pela fraternidade, que é olhar os nossos irmãos como irmãos de fato. Ajudarmos como ajudamos a um irmão, não importa qual seja o necessitado. Para que então, dentro da concepção da fraternidade, que é a bandeira do novo momento, da nova era, possamos então estar aptos a ser solidários, que já é um trabalho um pouquinho mais à frente, que é o do auxílio. Estando solidários, nós possamos desenvolver e já estar distribuindo o amor ao próximo. Distribuindo o amor ao próximo, nós vamos começar a ter a conduta do bem, e esse bem é infinito. Porque uma vez que começamos a praticar o bem, nós vamos praticando o bem, vamos nos desacostumando de sermos desleixados com o bem e permitir que o mal nos incorpore. Então, meus irmãos, que Jesus possa amparar-nos nesses momentos que passamos, que possamos trazê-los Jesus para dentro do nosso lar. Não importa, marque a hora que você quiser, que seja mais cômodo, que seja mais fácil. Comece sozinho e depois no outro se aproxima, se não quiser de início. Mas não deixe de fazer.
Também não deixe de ter o seu momento de comunhão com Jesus e com Deus. Todos os dias estabeleça seu horário, sem problema. Mas faça, porque com Ele nós sempre seremos mais fortes. Com Jesus, nós sempre estaremos melhor preparados para as adversidades e também teremos lucidez nos momentos da bonança. Que Jesus possa nos abençoar, fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui dividindo com os nossos irmãos, rogando, Senhor, que envolva a cada um, a cada irmão nesse planeta, para que possa haver a renovação íntima tão necessária, para que os nossos valores possam sofrer as modificações éticas e morais, para que a humanidade, pela sua misericórdia, Senhor, alcance um momento de entendimento da nova era, da regeneração, que é o momento da cura das nossas enfermidades. E isso se dará através do nosso fortalecimento espiritual. Ser conosco, que Francisco de Assis possa nos abençoar o intento, auxiliando a cada um que nos ouve nesse momento, a cada coração nessa unidade planetária nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado e por tudo que ainda nos dará. Que assim seja, graças a Deus.